sem base alguma, sabe? E é cada coisa maluca que surge aí, não é verdade? Cada loucura, a gente tem que tomar cuidado, porque há muitas loucuras por aí. A grande verdade, eu queria que você entendesse, os antropólogos, e sociólogos, eles estudam, né? E para encontrar uma explicação, o porquê de tantas religiões, mas a grande verdade é que o ser humano, ele foi criado com a necessidade de adorar alguma coisa. O ser humano está em busca de adorar alguma coisa. E quando ele não tem uma religião, você pode perceber que ele tem um ídolo. É uma verdade. Pode perceber que ele não tem um ídolo. Quando a gente olha milhares de pessoas num estádio de futebol pagando um ingresso caro, estando ali naquela situação ali, gritando por um time, uma loucura tremenda, aquilo ali de uma certa forma é uma religião, é uma verdade. Você vê aí corintiano mais fanático do que cristãos. É uma grande verdade. Então, esse é o contexto do ser humano. Ele busca sempre alguma coisa para adorar. Sempre alguma coisa para adorar. Mas olha, pasme, diz ali, olha, há entre cerca de 40 a 60 mil religiões diferentes no mundo, mas mais da metade dessas religiões são variações do... Há 33.830 diferentes denominações cristãs no mundo. É muita coisa, é verdade. Gente, para analisar, 33.830 diferentes denominações cristãs no mundo. É muita coisa. Isso traz uma confusão tremenda. Traz ou não traz? Seria bem mais fácil, né, se tivesse apenas uma única denominação. Seria ou não seria? Não seria? E eu pergunto para vocês, quando Jesus voltar, quantas denominações ele virá buscar? Olha, rapaz, não foi carne nem sangue que revelou isso, viu, meu irmão? Olha aí, rapaz, olha, isso aqui é muito interessante. Nós estamos aqui trabalhando aqui um raciocínio. Eu quero que você entenda, né, dentro desse contexto que nós estamos trabalhando. E o assunto de hoje é realmente para mexer com a gente, para trabalhar dentro desse contexto. Bom, uma boa noite aos amigos que acabaram de chegar. Que Deus abençoe, sejam muito bem-vindos, viu? Nós estamos trabalhando hoje dentro de um tema muito especial, as duas mulheres que existem no Apocalipse, tá? E estamos trabalhando nesse contexto. Que Deus abençoe vocês, viu? Gente, então, avançando aí, eu quero que vocês entendam o seguinte. Olha só o alerta dos apóstolos. Olha o que diz ali. Os discípulos, eles alertaram quanto a isso, quanto à corrupção que haveria dentro do mundo cristão. E é dito ali em Atos 20, 29 e 30, pelo apóstolo Paulo. Ele diz assim, olha, sei que depois da minha partida, lobos o que, amados? Lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, e não pouparão o rebanho, e dentre vocês mesmos se levantarão homens que farão o quê? Torcerão a verdade, a fim de atraírem os... Isso é sério, é ou não é, minha irmã? O apóstolo alertou que depois que ele morresse, penetrariam no meio do rebanho lobos vorazes, e estes lobos não poupariam o rebanho, e dentre o rebanho surgiriam homens que não teriam temor de Deus, homens que não teriam comprometimento com a palavra de Deus, e fariam o que com a verdade? Iriam fazer o que? Torceriam a verdade. E é por isso, queridos, que hoje nós vemos mais de 38 mil denominações diferentes. E é interessante que há tantas religiões e tantas denominações cristãs tendo a mesma Bíblia. Isso não é algo para parar e analisar? Tendo a mesma Bíblia. Sabe, queridos, nós precisamos entender esse tema de hoje. E vamos avançar dentro desse conhecimento. Olha só,
Deus quer que todos conheçam o quê? A verdade. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Como nós lemos no verso anterior, haveriam homens que torceriam a verdade, mas a Bíblia fala que Deus deseja que todos conheçam a verdade. E por que Deus deseja que todos nós conheçamos a verdade? João 8, verso 32 nos dá a resposta. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade o quê? O que unicamente pode nos libertar? A verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, entenda bem, quando pessoas, elas passam a conviver e a viver uma verdade que está torcida, essa pessoa, ela pode ser liberta, sim ou não? Não, claro que não. É necessário que as pessoas conheçam a verdade da palavra de Deus como apresentada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É esta verdade que liberta, é esta verdade que salva, que transforma o ser humano. É por isso, queridos, que nós temos que ter um compromisso com a verdade. Mas eu quero dizer para você que não basta apenas conhecer a verdade. Se bastasse apenas conhecer a verdade, o diabo seria liberto. É uma verdade. Porque a Bíblia diz que a verdade nós encontramos na Bíblia baseada em 5 pilares. Quando nós vamos ali na palavra de Deus, vamos ver em Jeremias 10, verso 10, dizendo ali que Deus Pai é verdade. Encontramos em João 14, verso 6, dizendo que Jesus Cristo é verdade. Ele afirmou: eu sou o caminho, a verdade, ninguém veio ao Pai senão por mim. Em 1 João 5, versículo 6, diz ali que o Espírito Santo é a verdade, amém? E lá em João 17, verso 17, diz que a palavra é a verdade, amém? Salmo 119, verso 151, diz que todos os seus mandamentos, Senhor, são verdade, amém? E eu quero dizer para vocês o seguinte: o diabo esteve no céu e conheceu o Pai, sim ou não? Conheceu o Filho, sim ou não? Conheceu Jesus, sim ou não? A Bíblia vai mais longe. O diabo conhece a palavra de Deus de capa a capa, só não segue, mas conhecer ele conhece. O diabo também conhece todos os mandamentos. Como pode alguém conhecer toda a verdade e não ser liberto? Sabe por quê? Jesus diz: ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Além de conhecer, você precisa acolher a verdade no seu coração. Você precisa se firmar na verdade para ser liberto. É por isso que muitas pessoas, infelizmente, elas não têm a vida transformada, porque apenas conhece, não tem eficácia nenhuma na sua vida apenas conhecer a verdade. É preciso se firmar nela, andar nela. E é isso, querido, que nós precisamos entender. O diabo, ele levantou pessoas dentro do cristianismo para torcer a verdade, a fim de que você não tenha condições de se firmar nela, de ser liberto por ela. Mas hoje nós iremos revelar a verdade, amém? Amém. Iremos revelar a verdade que salva, que transforma, que purifica, a verdade da palavra de Deus. Olha o que diz o Senhor Jesus em Mateus capítulo 7, verso 21 a 23. Isso aqui é um alerta para todos nós. Todos nós que somos cristãos. Eu quero que você preste bastante atenção. Nós vamos fazer uma leitura atentiva deste texto. Preste bastante atenção, queridos, do que nós vamos ler. Diz assim, o versículo 21. Nem todo o que me diz o quê? Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai está no céu. Ok, vamos analisar aqui. Olha só o que esse texto está dizendo. Está na sua Bíblia. Você pode abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 7, versículo 21. O texto está dizendo: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Há muitas pessoas que invocam o nome do Senhor Jesus, que estão por aí dizendo: Jesus é o Senhor. No entanto,
O Senhor Jesus afirma que não basta apenas invocar o nome do Senhor Jesus, não basta apenas dizer que Jesus é o Senhor, não basta apenas você ser um cristão, não basta apenas você estar afiliado a uma igreja, não basta apenas você fazer parte de uma igreja, ser batizado numa igreja. Você precisa fazer a vontade de quem? Do Pai. Do Pai. Se você não fizer a vontade do Pai que está nos céus, você não entrará no reino dos céus. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? É necessário fazer a vontade de quem? Do Pai. Agora, no verso seguinte, o Senhor, ele diz assim: muitos me dirão naquele dia. Este dia é o dia da volta do Senhor Jesus, é o dia do acerto de conta. Aqui o Senhor está falando do grande dia, do dia em que ele irá voltar. E aqui Jesus está dizendo que naquele grande dia muitos virão e dirão para ele: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E aí Jesus então, ele diz: então lhes direi abertamente: nunca o que, amados? Nunca vos apartai-vos de mim, vós que praticais o que? Gente, que coisa terrível é essa resposta de Jesus. É ou não é verdade? Gente, a pior coisa que uma pessoa pode experimentar naquele dia é não ser conhecido por Jesus. Imagina Jesus e dizer: nunca vos conheci. Agora eu quero perguntar algo para você, porque eu estou intrigado. O que essas pessoas faziam? Essas pessoas, diz ali, elas profetizavam em nome do Senhor Jesus. Elas expulsavam demônios em nome do Senhor Jesus. Elas faziam prodígios, cura, milagres em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E aí Jesus diz que não conhecia essas pessoas, que nunca havia conhecido, que não as conheciam. Aleluia. E eu pergunto a vocês, irmãos, se Jesus não conhecia essas pessoas, por meio de quem essas pessoas fizeram estes sinais, estes milagres, estes prodígios? Por meio de quem elas profetizaram? Por meio de quem elas expulsaram demônios? Por meio de quem essas pessoas operaram curas e milagres? Foi pelo poder de Jesus? Não. Sim ou não? Jesus disse que não conhecia essas pessoas. Claro que não foi pelo poder de Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O texto diz que essas pessoas praticavam o quê? O que é iniquidade? Pecado. Essas pessoas estavam em pecado. Pode uma pessoa em pecado, vivendo em pecado, profetizar? Não. Pode uma pessoa vivendo em pecado expulsar demônios? Não. Pode uma pessoa vivendo em pecado fazer sinais, prodígios e milagres? Não. Claro que não. Aleluia. Mas uma pessoa em pecado, preste bem atenção nisso, uma pessoa em pecado, ela é uma escrava de Satanás. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Uma pessoa em pecado, ela é uma escrava de Satanás. Uma pessoa em pecado, ela é facilmente enganada pelo diabo. E ela nem perceberá que está sendo enganada. Ela achará que está tudo bem, e o diabo irá cuidar de fazer o máximo possível para que ela se sinta confortável onde está. O diabo irá cuidar em fazer o máximo possível para que ela se sinta bem em sua zona de conforto. Tudo parece estar muito bem. E é assim que o diabo quer que ela se sinta confortável. Sabe, queridos, nós estamos vivendo num mundo onde é uma tremenda confusão religiosa. Aleluia. Uma tremenda confusão. Mas aqueles que seguem a Jesus não andarão em trevas.
aqueles que seguem a Jesus não ficarão perdidos no meio desta confusão, porque Jesus é a luz do mundo. Amém. A Bíblia diz, Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus. Se você tem a palavra de Deus, você não vai tropeçar. É só seguir a palavra. Mas há pessoas que infelizmente são relutantes em seguir a palavra. Você já ouviu alguém dizer assim: ah, mas se meu coração disser... Tem pessoas que estão por aí muito inclinadas a seguir aquilo que diz o coração. Mas Jeremias diz que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Ninguém pode, querido, de forma alguma se estribar em seu coração, porque o seu coração é enganoso. Desconfie do seu coração. Desconfie do seu juízo. Confie na palavra de Deus. Essa nunca falha, essa não erra. Sabe, dentro desse contexto eu quero dizer para vocês, querido, que Jesus nos ensinou que nós devemos ir e fazer discípulo de todas as nações, e devemos batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensiná-los a guardar todas as coisas que Ele nos tem ordenado, nos tem mandado. Ele promete estar conosco todos os dias, até a consumação do século. Mas a ordem do Senhor Jesus é: vá, faça discípulos, batize-os e ensine a guardar as coisas que eu tenho ordenado. Gente, nós temos que viver de acordo com assim diz o Senhor. É por isso que há tantas religiões no mundo hoje em dia. É por isso que há tantas denominações, porque não querem seguir o que a palavra diz. Não querem obedecer a palavra. Mas eu quero dizer uma coisa para você, gente. Não adianta você se iludir com um caminho largo e espaçoso. O caminho largo e espaçoso não vai te conduzir ao céu. O caminho largo e espaçoso não vai te conduzir aos portais da cidade santa. O caminho largo e espaçoso conduz o ser humano para a perdição. Deus quer que você vá, ainda que o caminho seja estreito, ainda que o caminho tenha obstáculos, mas Deus quer que você vá por ele, porque esse caminho vai te conduzir ao céu. Vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena, querido, você ser fiel ao Senhor e obedecer os seus mandamentos. Quando nós paramos para analisar, queridos, o contexto de Apocalipse, em Apocalipse, está meio embaralhado ali, mas em Apocalipse só existe apenas duas igrejas. Amém? Amém. Em Apocalipse só existe duas igrejas. Na realidade, não é somente em Apocalipse, na Bíblia toda. Por exemplo, aleluia, a Bíblia apresenta salvos e do outro lado o quê? Perdidos. A Bíblia apresenta joio e trigo. Você está entendendo? Ovelhas e bodes, justos e ímpio, um caminho largo e um caminho estreito. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? A Bíblia só apresenta duas igrejas, dois povos, os que serão salvos e os que serão perdidos. Essa confusão não está na Bíblia, está no mundo em que nós estamos vivendo. Mas nós somos chamados a seguir a Bíblia, a palavra de Deus. E agora nós vamos ver, queridos, o que o livro do Apocalipse revela. Aqui dentro desse contexto nós vamos aprender que em Apocalipse capítulo 12 e Apocalipse capítulo 17, nós encontramos ali a verdadeira igreja e a que não é verdadeira. E eu pergunto a você, você quer saber qual é a verdadeira? Quer saber qual é a falsa? Nós vamos saber hoje. Amém? Amém. Isso não é maravilhoso, irmãos? A Bíblia é um mapa que vai nos guiar ao porto seguro. Dentro desse contexto, analisando aí, nós vamos ver que no capítulo 12 de Apocalipse nós encontramos uma mulher, assim também como no capítulo 17 há uma outra mulher.
Estas mulheres são apresentadas com características diferentes, mas é importante que você entenda que dentro das Escrituras, quando nós estudamos as profecias, geralmente a gente não entende como lemos. Geralmente profecias não usam uma linguagem literal. Geralmente ela é trabalhada em cima de símbolos e representatividades. Então, mulher na profecia, ela tem uma representatividade, ela tem um símbolo. Na Bíblia, mulher é símbolo de igreja. Mulher na Bíblia é símbolo de igreja. O apóstolo Paulo em Efésios diz aos homens: vós homens, amai vossas mulheres, assim como Cristo fez o quê? Amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então mulher na Bíblia é símbolo de igreja. Aqui então nós temos duas igrejas. Em Apocalipse 12 nós temos uma igreja, em Apocalipse 17 nós temos outra igreja. E aí nós vamos analisar as diferenças. Avançando aqui nesse contexto, por exemplo, Apocalipse capítulo 12, versículo 1 diz assim: olha, e viu-se um grande sinal no céu. Uma o quê? Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Essa declaração, esse texto, ele é cheio de símbolos. E a gente já sabe que mulher representa o quê? Igreja. Agora, você sabe o que o sol representa dentro da simbologia bíblica? Você certamente já deve ter ouvido assim, né? O sol da justiça. Quem é o sol da justiça? Jesus. Jesus Cristo é o sol da justiça. Essa mulher de Apocalipse 12, ela está vestida de Cristo. Amém? Ela está revestida de Cristo. Cristo é a justiça dessa mulher. Sabe, quando nós paramos para analisar a justiça do homem, a Bíblia declara que a nossa justiça é como um trapo de... não nos representa diante de Deus. Mas esta mulher do capítulo 12, ela está vestida de Cristo. Coroa é uma representação de vitória. Essa mulher é uma mulher vitoriosa. Essa mulher é uma mulher vencedora. E essa coroa tem 12 o quê? As 12 estrelas é uma representação das 12 tribos de Israel e também dos 12 apóstolos. Esta mulher é uma representação do povo de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tendo a lua debaixo dos seus pés. Você sabe que a lua, ela não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. A lua debaixo dos pés é na realidade o sistema cerimonial do Antigo Testamento que apontava para Cristo. Mais uma vez aqui está mostrando que esta mulher é a igreja de Deus, do Gênesis a Apocalipse, do Antigo e do Novo Testamento. Esta é a igreja verdadeira. Amém? Amém, amém, irmãos? Amém. Esta é a igreja verdadeira. Não há mácula, não há impureza, não há ruga. É a igreja de Deus. Amém. Agora, alguns detalhes interessantes. Avançando, diz ali: a mulher é pura, igreja de Cristo. Sol da justiça, o sol da justiça é Cristo. A lua é o reflexo da luz do Evangelho do Antigo Testamento. A coroa com 12 estrelas, o triunfo da igreja de Deus, os 12 apóstolos, as 12 tribos, os 12 fundamentos da cidade santa. Essa é a igreja de Deus. Agora, nós encontramos no verso 17 um texto que é forte. Esse texto é forte. Bom, você sabe quem é o dragão na profecia, no Apocalipse? Sabe quem é? Quem é o dragão, irmãos? Satanás é o dragão, viu? O dragão é o inimigo. Satanás, ele é o dragão. Agora preste atenção nisso aqui. Verso 17 do capítulo 12 diz assim: e o dragão irou-se contra quem? O dragão irou-se contra a mulher. E foi fazer o quê? Foi fazer guerra ao remanescente, ao restante da sua semente. Os que fazem o que, amados? Guarda os mandamentos de Deus. Guarda os mandamentos de Deus. E tem o quê? Testemunho de Jesus Cristo.
Preste bem atenção, o diabo, ele se irou contra a igreja. O dragão é o diabo, a mulher é a igreja. Ele irou contra esta igreja do capítulo 12. Ele irou contra esta igreja e foi pelejar contra ela, foi pelejar contra o restante da descendência dessa mulher. Esta igreja tem uma característica, e a característica desta igreja é que ela guarda os mandamentos de quem? Deus. De Deus, e tem o testemunho de Jesus. Esta igreja, ela guarda todos os mandamentos de Deus, todos eles, conforme diz ali a palavra de Deus, em Êxodo 20, a partir do versículo 1, diz ali: então falou o Senhor teu Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem lhes dará culto, porque eu sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia a milhares de gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor teu Deus não terá por inocente o que tomar o teu santo nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Por isso abençoou o Senhor Deus o dia de sábado e o santificou. Honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Êxodo 31:18 diz que estes mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. Amém? Amém. Amigos, esta mulher, ela é fiel a Deus, ela cumpre os mandamentos, ela é uma igreja que reconhece que somos salvos pela graça, mas não para viver em pecado. De acordo com 1 João 3, versículo 4, diz que pecado é a transgressão da lei de Deus. E lá em Tiago 2,10 diz que qualquer que guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque o mesmo que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se tu, pois, não adulteras, mas matas, vens a ser transgressor da lei de Deus. Assim falai e assim procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Amém. Gente, preste bem atenção no que eu estou dizendo para você. O diabo está irado contra a igreja de Deus. Não a igreja que ele escolhe mandamentos para guardar, mas a igreja que guarda todos os mandamentos. A igreja que foi salva pela graça e vive de acordo com a vontade de Deus, para não se afastar dele novamente por conta do pecado. Eu quero perguntar a você: vale ou não vale a pena ser fiel a Deus? Vale. Deus te chamou para ser fiel. Deus te chamou para viver na presença dele como uma igreja pura, santa, como uma igreja que está se preparando para a eternidade. Nós temos dentro das Escrituras uma outra igreja. A palavra de Deus apresenta agora no capítulo 17 esta igreja que é tida como uma grande meretriz, uma prostituta. A palavra de Deus diz que esta igreja, queridos, diz o texto bíblico, vamos ler ali: levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres, e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha em sua mão cálice de ouro,
cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação ou prostituição. Chama a sua atenção. Olha o contraste de uma mulher para outra. Olha o contraste. Nós encontramos aqui, queridos, no capítulo 12, uma mulher pura, mas no capítulo 17, uma mulher que está adornada em joias. Dentro desse contexto, a gente vê ali um símbolo de afastamento, de apostasia. Essa mulher, ela está vestindo escarlata e púrpura. A púrpura, dentro daquele contexto, era o tecido usado pela realeza, pelos impérios, pelos imperadores. Era proibido nos dias do apóstolo, nos dias dos apóstolos do Império Romano, era proibido qualquer pessoa usar esse tipo de cor, porque era a cor dos imperadores. Era dessa cor. Era esse tipo de cor. Sabe, queridos, dentro desse contexto, aquela mulher ali, ela estava entregue à luxúria. Mas não é só esse detalhe. O que eu chamo a sua atenção é que esta mulher, ela tem na mão um cálice de ouro. E esse cálice está cheio das abominações e das imundícias de sua fornicação. Aleluia. Essa mulher, queridos, ela está embriagada. Ela está embriagada. O cálice cheio das abominações e fornicações tem a ver, querido, com as falsas doutrinas. Aleluia, Jesus. Tem a ver com as falsas doutrinas. Essa mulher que está sentada sobre uma besta, que representa um poder, o reino, ela traz em suas mãos um cálice cheio de falsas doutrinas, com as quais tem embriagado outras pessoas, com este vinho de sua prostituição. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você. O coração dessa mensagem é Mateus 24, 40 a 41. Aleluia. No capítulo 17 de Apocalipse, encontramos uma mulher que é falsa, uma igreja que é prostituta, uma igreja que está afastada dos princípios, uma igreja que é entregue à luxúria, uma igreja que é entregue ao mundanismo, uma igreja que tem um cálice cheio de abominações. Mas aqui, neste verso 24, 40 a 41, está escrito assim, o coração da mensagem, diz ali: então estando dois aonde? Será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixado a outra. Pergunto eu a você, esse texto está falando do que, amigos? Algumas pessoas por aí interpretam que este texto está falando de um arrebatamento secreto. É isso que esse texto está falando, sim ou não? Não há nada de secreto aqui. Esse texto não está falando de um arrebatamento secreto. Esse texto está falando, queridos, que a salvação é individual. Esse texto está falando que quando Jesus voltar, talvez duas pessoas que aparentemente têm andado juntos, talvez não terão o mesmo destino. Aleluia. Talvez uma vá e a outra fique. Sabe por quê? Porque ninguém pode escolher por você. A escolha é sua. Ninguém pode decidir por você. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você. A igreja do capítulo 12, ela é comprometida com a verdade. Mas a do capítulo 17, ela não tem nenhum compromisso com a verdade. No capítulo 17, ela não guarda os mandamentos de Deus, mas escolhe mandamentos para guardar. No capítulo 17, queridos, esta igreja, ela é uma igreja que se afastou dos princípios de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Ainda assim, há muitas pessoas
que são filhos de Deus dentro desta igreja apostatada. Aleluia. Deus, ele tem um povo espalhado nesta terra. E há muitas ovelhas do Senhor que estão dentro de igrejas que não têm nenhum compromisso com a verdade, mas elas estão lá esperando um atalaia para chegar e dizer: vem para cá, meu filho, venha para o aprisco do Senhor, vem para a verdade. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Deus, ele quer salvar, meus amigos. Paulo diz em Tessalonicenses 4, 16, 17: porque o mesmo Senhor descerá da onde? Do céu. Com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém? Jesus virá, e ele virá de acordo com a Bíblia, com poder e grande glória. Ele não virá sozinho, mas virá com todos os seus anjos. Não virá em silêncio, mas com um alto clamor de trombeta. Jesus virá para retribuir a cada um segundo as suas obras. Amém, meus irmãos? É o propósito de Deus voltar a esta terra. E naquele dia, diz a palavra de Deus, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos então arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Não há nada de arrebatamento secreto na volta do Senhor Jesus. Naquele dia, queridos, todos sem exceção, de acordo com Apocalipse 1, verso 7, todo olho verá. Todos verão Jesus, sem necessidade de recursos tecnológicos para isso, mas todos verão Jesus voltar. Jesus não virá em silêncio, não guardará silêncio, ele virá, queridos. A Bíblia diz que diante da volta de Jesus haverá um terremoto tão forte, que cidades serão rachadas ao meio, ilhas serão movidas de seu lugar, o mar invadirá os territórios, as cidades. Aquele dia será um dia que não passará de forma alguma desapercebido. Todos saberão que é o dia da volta do Senhor Jesus. Todos. Teve um sonho? Depois eu quero ouvir o seu sonho, viu? Será um dia realmente marcante para todas as pessoas. Ele virá sobre as nuvens com poder e grande glória. E naquele dia nós seremos o quê? Arrebatados. Amém? Amém. Seremos apanhados pelos anjos, levados até os céus, onde Jesus estará nas nuvens. Ali poderemos abraçar Jesus, rever os nossos irmãos, aqueles que foram separados de nós pelo tempo e pelo espaço. Será um dia de reencontro, um dia glorioso. O coração da mensagem: então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro, e estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Qual é o coração da mensagem? É que você, meu amigo, decide. É só você, ninguém decidirá por você. A escolha é sua é a decisão. Você decide onde que irá passar a eternidade. Salmos 68, verso 1 a 4 diz: Deus se levanta. Amém, irmãos? Amém. Deus se levanta. Os inimigos se dispersam. Os que o odeiam fogem da sua presença. Diz ali: como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersa, como a cera se derrete perto do fogo. Será assim. Os ímpios diante da volta de Jesus não resistirão. Eles irão derreter como a cera perto do fogo. Uma fumaça que se dissipa. Diante da volta de Jesus será impossível para
aqueles que não o conhecem subsistirem em sua presença. Será impossível, mas em contrapartida, o texto bíblico diz que os justos, porém, se alegram e exultam na presença de Deus. Amém. E transbordam de alegria. Glória a Deus. Cantem a Deus, cantem louvores ao seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome. Exultem na presença de Deus. Amém? Amém. É o texto bíblico, queridos. Analisa o contraste que haverá entre o justo e o injusto. Aleluia. Analisa o contraste. E quando uns se derretem, outros exultam. São glorificados, transformados. O último ato, a glorificação acontece. O que é mortal se torna imortal. O que é corruptível passa a ser incorruptível. É um milagre acontecendo. Aleluia. Diz o texto bíblico: e os reis da terra, Apocalipse diz assim: e os reis da terra, os grandes, os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que se assenta no trono, sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? Os ímpios clamarão aos montes e os rochedos: caí sobre nós e escondei-nos. Sabe, naquele dia, queridos, naquele dia, todo ser humano saberá de que lado está. Todo ser humano saberá de que lado está. Não haverá dúvidas. E quando Jesus se despontar nas nuvens, a primeira coisa que virá à nossa consciência será o pecado. É necessário, queridos, aproveitar o dia de hoje. Hoje é o dia da nossa salvação, amém? Hoje há perdão. Hoje há oportunidade de renovação. Hoje há oportunidade de você ter a sua vida renovada. Isaías 25:9 fala então: como justos exclamarão naquele dia. Naquele dia se dirá: os justos falarão: eis que esse é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Amém, irmãos? E nos alegraremos. Gente, vai ser um momento de muita alegria para os filhos de Deus, para aqueles que buscam a cada dia conhecer a Jesus. Vai ser um momento único, um grande privilégio. Hoje é o dia de nos preparar para este encontro. A pergunta mais importante da Bíblia está lá no livro de Atos, capítulo 16, versículo 30. A pergunta é: que faremos, irmãos, para ser salvos? E a resposta no verso 31: crê no Senhor Jesus e será salvo tu. Amém, irmãos? Amém. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Marcos 16, verso 16: quem crer e for batizado será Salvo. Quem não crê está condenado. Apocalipse, João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê?
O final deste capítulo diz que quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida, e sobre ele permanece a ira de Deus. Sabe, quando nós analisamos as características da igreja de Deus, diz que a igreja de Deus diz que tem toda a Bíblia como única regra de fé e prática. A igreja de Deus tem toda a Bíblia como a única regra de fé e prática. A igreja de Deus, ela reconhece que a salvação é unicamente pela fé. A igreja de Deus, ela prega a segunda vinda de Cristo. A igreja de Deus, ela obedece todos os mandamentos de Deus. Para a igreja de Deus, o sábado bíblico é o dia do Senhor e não o domingo. Para a igreja de Deus, a morte de Jesus e a ressurreição é a nossa vitória. Amém? E nós cremos na morte e na ressurreição. A igreja de Deus crê no dom de profecia hoje. A igreja de Deus é o único movimento mundial impulsionado pela missão. E qual é a missão? Salvar do pecado e guiar no serviço. Qual é a missão? É proclamar a breve volta do Senhor Jesus e preparar um povo para se encontrar com Ele. Essa é a nossa missão. Esta é a igreja de Deus. É a Bíblia, queridos. A Bíblia. Quando nós paramos para analisar por que alguns evangélicos consideram a igreja adventista como uma seita cristã, e há pessoas que têm esse preconceito e consideram a igreja adventista como uma seita. Mas preste bem atenção. Uma das mais comuns alegações de que os adventistas advogam algumas doutrinas de Shijiva, como por exemplo o sábado, a observância do sábado. E eu quero perguntar a você: você sabe por que eu guardo o sábado? Sabe por que eu guardo o sábado? Porque está na Bíblia. Amém. Eu guardo o sábado porque está de Gênesis e Apocalipse. Está nos mandamentos de Deus. Eu guardo o sábado porque Jesus guardou o sábado, porque a Virgem Maria guardou o sábado, porque os discípulos guardaram o sábado. Eu guardo o sábado porque Paulo guarda o sábado. Eu guardo o sábado porque não há uma passagem na Bíblia dizendo para guardar no domingo. E é por isso que eu guardo o sábado. Eu guardo o sábado porque eu sigo a Jesus. Amém? Amém. É por isso. A Bíblia fala, a nossa igreja, ela tem a doutrina do santuário celestial. E Jesus está onde agora? No céu, fazendo o quê? Intercedendo por mim e você. Ele é o nosso advogado do santuário celestial. Há pessoas que acreditam que tem gente agora no inferno, sofrendo, queimando, ou lá no céu. Mas a Bíblia diz que os mortos, eles estão mortos, inconscientes. É o que a Bíblia diz. Você está entendendo? Eu sigo o que a Bíblia diz, queridos, não o que eu acho. Diz ali, nós cremos no milênio, nós cremos na destruição final dos ímpios, nós cremos no juízo investigativo pré-advento não compartilhado pela maioria dos cristãos. Nós cremos no que a Bíblia diz. É interessante, né? Não sabia. Nós cremos no que a Bíblia diz. A igreja primitiva também foi chamada de seita. Você sabia disso? Olha o que diz ali em Atos 24, verso 14. Diz assim: mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo a Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. A igreja primitiva também foi chamada de seita, irmãos. Sabe por que nós somos taxados assim? Porque nós pregamos a Bíblia. E pregar a Bíblia em nossos dias se tornou impopular. A nossa mensagem é impopular porque é bíblica. Nós não seguimos uma religião que está, infelizmente, oferecendo a você uma zona de conforto. Nós seguimos a palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia Sagrada. Atos 28, 22 diz: no entanto, bem quiseram ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte
se fala contra ela. Está falando do cristianismo, viu? Aleluia. Na Bíblia, o cristianismo também foi chamado de seita. Mas Jesus, em João 10, versos 26 e 27, ele diz: Jesus falando, irmãos, o bom pastor, ele diz: tenho ainda outras ovelhas. Jesus está falando: tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. A essas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Porém, vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas amém, irmãos? Aleluia. Jesus tem ovelhas em outros apriscos, Aleluia. mas ele diz que essas ovelhas, elas ouvirão a voz dele, a voz do Senhor chamando-as Aleluia. para andar lado a lado com ele, para obedecer os seus mandamentos, para cumprir a sua vontade. Sabe, queridos, hoje, Apocalipse 18, verso 4, Jesus tem um chamado para você. O chamado de Jesus é: ouvi outra voz do céu dizendo: sai dela, povo, para não ser de cúmplices em seus pecados, e para não participardes de suas pragas. O chamado de Jesus é para que seu povo, suas ovelhas, saiam da onde? Da grande meretriz, da igreja prostituta, da igreja que está embriagada com o vinho das falsas doutrinas falsas. Um dia espúrio a ser guardado como o dia do Senhor, neste caso, domingo. A imortalidade da alma, que se tornou a base para o espiritismo. Seres humanos como intercessores no lugar de Jesus, e aí nós podemos citar vários. Doutrinas falsas. Sai dela, povo meu. Sai da Babilônia. Queridos, Jesus te ama. Amém. E Ele deseja que você seja guiado pela verdade nesses últimos dias em que nós estamos vivendo. Jesus está voltando, e quando Ele regressar, Ele quer dizer para você: vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que já está preparado desde a fundação do mundo. Hoje você e eu, nós temos uma escolha a fazer, e eu quero parabenizar você pela sua decisão. Amém. Eu louvo a Deus pela vida do Wagner, pela vida da Ana Paula. Amém. Louvo a Deus pela vida do Davi. Louvo a Deus pela vida da Jusceli. Amém. Louvo a Deus pela vida da Marta, da Dona Maria. Louvo a Deus pela vida desses que já tomaram a decisão de entregar a vida ao Senhor Jesus. Amém? Amém. Mas ainda há outros a tomarem a decisão. E eu quero dizer uma coisa para você: não podemos esperar mais. Eu me lembro de um dos momentos mais difíceis que eu enfrentei em meu trabalho em pregar para as pessoas. Eu não era pastor ainda, mas eu pregava, eu levava a mensagem de salvação às pessoas. Havia uma senhora, o nome dela era Dona Maria Dulce. Durante muitos anos ela foi mãe de santo. Um dia ela estava fazendo um trabalho no terreiro de macumba. Ela ia fazer um sacrifício com um bode, e aquele bode de repente se mexeu e furou o rosto dela com o chifre. Aquilo ali se tornou uma ferida.
e se tornou um câncer. E aquele câncer começou a consumir o rosto daquela senhora. Aquele câncer começou a comer o rosto dela. E foi comendo tudo. Aquilo ficou realmente uma coisa terrível de se ver. A filha cuidava dela. A filha fez um quarto ao lado da casa para poder cuidar da mãe. Não dava para conviver com ela no mesmo cômodo. O cheiro, o odor era terrível. Aquela mulher estava apodrecendo viva. A filha um dia me pediu para ir visitá-la. Ela já estava muito mal. Final já. E eu fui visitá-la ali. Aquele dia eu preguei para ela. Falei de Jesus. Falei do amor de Jesus. Aquela mulher serviu o diabo a vida inteira. Falei de Jesus para ela. E eu me lembro, ela tinha um aparelho, acho que é é um trava-língua que eu não vou me arriscar aqui, mas vocês sabem o que é. O fato é que ela não falava, né? Mas ela respirava por ali. E ela começou a chorar e começou a se engasgar. Eu fiquei preocupado. Eu falei, meu Deus do céu, essa mulher não vai aguentar aqui. E ela estava ali chorando quando eu falei que de Jesus. Naquele momento ela havia tomado a decisão de aceitar a Jesus. E eu propus a ela voltar no dia seguinte para ungí-la. Convidei o pastor para esse propósito, para fazer a unção dela. E quando nós chegamos naquele dia, ela estava deitada. Eu fui para casa, entrei em contato com o pastor, combinamos. No dia seguinte estávamos lá, no horário marcado. Naquele dia, naquele horário marcado, quando chegamos lá, ela estava sentada na cama. Ela estava sentada naquela cama. E sabe, queridos, quando a filha anunciou que nós havíamos chegado, aquela senhora levantou a mão e sinalizou que não queria. O diabo trabalhou na mente dela. Bastou apenas uma noite para o diabo atormentar aquela mulher e convencê-la de recuar na decisão de entregar a vida a Jesus. Apenas uma noite. E sabe, queridos, infelizmente nós saímos dali sem fazer aquela unção. Aquilo para mim foi muito difícil. No dia seguinte eu soube da notícia que ela havia falecido. Aquele foi o último sermão, o último apelo que aquela mulher teve. Naquele dia, quando ela faleceu, a porta da graça se fechou para ela. E fechou também a oportunidade de salvação. A vida aqui é assim. A gente não pode perder a oportunidade. É por isso que Jesus diz: hoje é o dia da salvação. Não é amanhã, é hoje. Eu me lembro de uma outra ocasião, também de uma espírita, 66 anos de idade, Dona Macira Jada. Eu fui para um culto, fui pregar e iria batizar um jovem, mas o Espírito Santo falou para mim, eu contei isso ontem, leva mais um roupão. Eu levei um roupão, uma Bíblia, um certificado, um roupão rosa. Eu terminei o sermão. Quando eu terminei o sermão, a filha dessa senhora me procurou: pastor, você precisa falar com minha mãe, ela quer se batizar. Geralmente a gente não faz assim, mas esta senhora, embora tenha sido espírita a vida inteira, os filhos eram adventistas e ela tinha estudado em momentos passados com os filhos. E ela estava no Rio de Janeiro e fez uma oração. Ela olhou para o alto, lá dentro da casa, que era um centro espírita, e pediu: Senhor, me tira daqui. Naquela mesma semana a filha foi lá buscá-la.
e trouxe. E ela foi na igreja naquele dia. Era um dia de quarta-feira. E aquela senhora, mesmo não tendo ido preparada para se batizar, ela quis ir, 86 anos de idade, e ela entrou no tanque ali sem se preocupar por nada, porque ela falou que o que ela mais queria era entregar a vida a Jesus. E ela entregou a vida a Jesus. Hoje você tem a oportunidade de tomar a sua decisão. E lembre-se, ninguém poderá tomar por você a decisão de colocar tudo nas mãos de Deus. Mas eu digo para você, não tenha medo. Jesus diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. O Carlos vai louvar. Estou profetizando, viu, Wagner? O Carlos vai louvar.